Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Acredicast, que de novo itinerante, estamos agora mais fora de casa do que no Acreditando. Hoje nós estamos gravando diretamente da Reatec, que é a Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação. Estamos eu, Natália, diretora aqui do Acreditando, e Ana. Se apresente, Ana, pra galera. Achei que você fosse me apresentar. Bom, sou a Ana, supervisora técnica do Acreditando, fisioterapeuta. Acho que isso tá bom por enquanto. Tá ótimo. E a gente veio para trazer uma pegada também de discussão mais técnica, com vários convidados, que inclusive meu coração hoje tá assim, ó, vou te batendo falar. forte. Tá, porque assim, é muito da minha história. Então, Dé, um prazer te receber aqui, Débora Campos, né? Mais conhecida como Dé, mas um prazer te receber aqui hoje. Admiração eterna, gratidão eterna, porque você é uma profissional muito importante na minha história. E se a gente for ficar falando sobre isso aqui, a gente vai ficar um tempão, o pessoal vai matar a gente. Mas a gente veio para falar de você. Então, se apresenta para o pessoal, por favor. Nossa, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz de estar aqui, te ver novamente e ver esse stand lindo, né? Acreditando. Tá muito legal, gente, muito bom. Bom, meu nome é Débora Campos, eu sou fisioterapeuta, trabalho há quase 25 anos como fisioterapeuta e sempre na área da neuro, né, Dé? A maior parte do tempo, né? Assim, maior parte da tua experiência. Desde que eu me formei, Nath, foi bem focado para a área da neurologia. Depois eu acabei me especializando ainda mais dentro da neuro, que foi essa questão da análise biomecânica, análise de marcha. Mas a neurologia, desde que eu me formei, sempre foi o meu foco, né? A sua casa. A minha casa. Acho que de nós, né? A nossa casa, na verdade. A nossa casa. E, né, conta pra gente um pouco de como foi, então, que, óbvio, trabalhando com neurologia, você sempre aí na busca da melhora da funcionalidade dos pacientes e na melhora da marcha e do movimento de forma geral. Como foi que você foi se aprofundando, se especializando nessa parte de análise de movimento, de análise de marcha, para você hoje ser essa referência que você é, tanto na análise de movimento, a gente conta um pouco depois também da tua parceria, do teu trabalho com a equipe da Rocoma, então... Eu acho que a minha história da análise de marcha foi a coisa, acho que você não conhece essa história, eu vou compartilhar com vocês. Ela é muito bonita, pelo menos eu tenho o coração bem quente quando eu falo sobre isso. Eu me formei, trabalhei 5 anos no centro de reabilitação, bem pequenininho, em Itapecerica, e achei que eu devia mudar. Alguma coisa precisava acontecer e eu precisava mudar meu foco. E aí eu vi um curso de marcha na ACD. Falei, o que é isso, né? Porque na minha época, pelo menos, a marcha ela era muito ampassã. A gente não tinha todo esse aprofundamento que tem hoje em dia, né? Estudo biomecânico, enfim. Fiz o curso e conheci um médico. Eu tenho muita gratidão por ele. Ele é um ícone, né? Ele montou o laboratório de marcha da ACD. Ele foi o que trouxe o laboratório de marcha para o Brasil, o Dr. Amâncio Ramalho Júnior. Nath, eu vi ele falando de análise de marcha, assim... sabe quando a pessoa fala com a alma, né? Uma coisa assim que eu falei, gente, é isso. É isso que eu quero fazer da minha vida. Foi amor à primeira vista. À primeira vista, e foi apaixonante o discurso que ele fez no final. E aí eu pensei, onde tem um laboratório de marcha aqui em São Paulo, né? Na ACD. Para entrar na ACD eu precisava fazer o BOBAT, porque eu já não era residente, não entraria como residente. Fiz o BOBAT, entrei na ACD, entrei numa unidade escolar, depois eu fui para a central e aí foi essa trajetória. Você foi galgando cada até chegar etapa. Lá. E aí, assim, depois que eu entrei, né, nessa questão da análise de marcha lá na ACD, eu entendi o que ele quis dizer, né? O que ele quis dizer naquela vez, há 4 anos atrás, quando ele falou de análise de marcha. E aí saí da ACD e eu tive a grata surpresa de entrar no laboratório que eu trabalho agora, que é no Einstein, e trabalhar com ele, com essa pessoa, com esse mestre que me introduziu, né, nesse mundo apaixonante que é de análise biomecânica, análise de marcha. Caramba, é muito interessante ouvir você contar essa história, porque você começa na neuro, né, que é o pano de fundo, digamos assim, e para todas nós, e cada um meio que com uma subespecialidade diferente. E aí você começa nisso, e aí você se apaixona pela análise de marcha, pela marcha, por tudo que isso traz também.
E aí você entendendo que você quer fazer isso, que é esse um objetivo seu, você vai ver, tudo bem, então pra onde eu vou? E aí você fala, 4 anos depois eu chego de fato onde eu quero, que é no laboratório de marcha, de análise da marcha, e aí anos depois você vai trabalhar com o médico que fez, despertou, que te inspirou, né, esse interesse que te inspirou, né? Mas e é isso, essa consciência de tipo, como eu faço para chegar lá? O que eu preciso como profissional buscar para poder trabalhar com isso que brilhou os meus olhos e que realmente eu tenho como uma meta, né? Exatamente. Você foi construindo o seu espaço, que hoje, né, você é uma grande referência na área. Você foi lá construindo, vendo passinho por passinho onde você tinha que chegar. Eu achei isso muito, muito tocante. São muitos anos nisso, né? Assim, você já participou de muitos cursos também, você dá muitos cursos de marketing, você fala muito sobre isso, tanto no infantil quanto no adulto. Nesse meio do caminho, nosso caminho se cruzou algumas vezes, né? De maneira brilhante, inclusive. E é por isso que eu falo que eu tenho muita gratidão, porque aprendi muito com você mesmo, com muita alegria que eu falo isso. E como que é o trabalho agora? Conta pra gente, como que é esse trabalho no laboratório de marketing? O que você, exatamente para quem está em casa e talvez não consiga visualizar, o que vocês fazem lá exatamente no laboratório de análise de movimento? Um laboratório de análise de movimento, eu diria que é montar quebra-cabeça, né? Porque a gente faz uma série de coletas de dados, então, para as pessoas entenderem, a gente faz um exame, uma avaliação física super detalhada do paciente, a gente coleta um pouco do histórico, até para entender um pouco do status funcional, né, desse paciente. A gente vai ver por que esse paciente foi encaminhado para a gente, o que o médico pensou, o que ele queria que a gente pudesse responder para ele, né? E a gente faz toda a coleta com todos os dados que a gente precisa e a gente vai achar ou vai elencar alguns fatores dessa marcha desse paciente que está fora do que a gente sabe que é a normalidade. E a partir daí a gente vai dizer, olha, esses são os principais aspectos que essa marcha desse paciente está fora da realidade, que a gente diria que é o patológico, e dessas alterações, essas são as principais. Então, essas merecem ser abordadas. E aí, para melhorar o jeito que essa pessoa caminha. Pode ser uma solução cirúrgica, pode ser uma órtese, pode ser um aditamento, enfim. Qualquer coisa que esteja dentro desse mundo, né, do nosso escopo, para poder dizer, olha, é assim que a gente vê esse paciente, é assim que ele tem essas alterações, e para melhorar a forma como esse paciente caminha, a gente sugere que seja feita essas e essas condutas, assim. Vocês conseguem então um nível de detalhamento daquela habilidade ali, né, que está sendo realizada, daquela atividade, para uma tomada de decisão, para ajudar numa estratégia de tomada de decisão dentro do contexto da reabilitação. A gente consegue pegar, acho que os principais aspectos que envolvem o movimento humano. Então, a gente vai ver a questão do movimento articular, que é cinemática. A gente vê o comportamento cinético, que é o quanto que essas forças que atuam quando a gente caminha, como é que ela age no nosso corpo e como o nosso corpo responde a isso, que são as plataformas de força que a gente tem, e a cinética, a contração muscular e o mais importante, né, que eu acho que é a chave de ouro para tudo, é a clínica, né? É a avaliação clínica e a avaliação física, porque a gente sabe que todos os dados que nós coletamos, eles são extremamente objetivos, mas o que a gente propõe, né, de saber qual que é a principal alteração ou como é que a gente pode fazer para ajudar esse paciente, requer uma expertise clínica muito grande, e a prática clínica ela sempre foi e sempre será soberana sobre isso. Com base nisso, qual é o time que compõe esse time de especialistas que atuam num laboratório de análise de movimento? Olha, tem duas coisas assim que eu acho que são super bonitas de falar. Desculpa puxar a sardinha. Tá com total liberdade para isso. Liberdade poética para isso. Exatamente. Eu acho que a análise de marcha, ela é algo que dificilmente você se aprende em livros, assim. Porque como são poucos os centros de referências, a gente tem que, para aprender a fazer um exame de marcha, uma análise de marcha, você tem que ter um mestre.
alguém que vai te acolher, alguém que vai falar, senta, nós vamos falar. Então isso que para mim é o mais bonito, porque essas pessoas, elas generosamente dão as suas experiências para você, como eu tive professores incríveis, né, e eu honro muito eles que eu tive. E essa é uma parte, assim, a análise de marcha, ela se compõe de uma linda corrente aí de mestres e discípulos que vieram esse tempo todo, né? Para você aprender realmente toda essa dimensão, você tem que viver esse contexto, né? E aí eu acho que esse é um principal aspecto. E desculpa, Nath, você perguntou a equipe, assim, quais são as principais especialidades aí que compõem esse time? E eu acho que da análise de marcha, ela tem uma interface, por isso que ela é tão rica, eu acho, ela tem uma interface grande entre as profissões. Então, assim, a gente tem um engenheiro que precisa fazer toda essa medição junto conosco, né? E aí tem a fisioterapeuta, que é quem vai fazer esse exame, que vai fazer o screening desse paciente, realmente fazer a coleta, o médico que vai auxiliar no laudo, né? Então, dentro dessa questão dos médicos, tem o médico ortopedista, que ele vai focado, né, para um tratamento, uma abordagem cirúrgica. Em alguns lugares também tem o médico que é o médico fisiatra. Então, assim, é um campo que percorre várias especialidades, né? Então, essa interface entre as profissões é o que enriquece, eu penso, né? E existe... Eu ia perguntar, você falou que não existem muitos. Existem, de fato, poucos centros que fazem essa análise de movimento. A gente tem bastante no Brasil, assim, laboratórios de movimento, laboratórios de marcha, mas alguns estão locados em faculdades, então são centros específicos que fazem pesquisa, né? Essa dimensão mesmo, né, que é um laboratório bem equipado de movimento e que faça uma análise clínica e que realmente devolva para esse paciente esse laudo tão rico, né, de possibilidades, são poucos, assim, né? São Paulo, que é um grande centro, nós temos 3, tem alguns outros também que não vou mencionar nomes, que eu acho que, para não esquecer nenhum, eu acho que é muito, muito ruim quando você não honra todos, mas de fato são poucos, porque é uma tecnologia muito cara, então a manutenção é cara. A equipe que compõe um laboratório de movimento tem a sua especialidade, é um profissional um pouco mais diferenciado, então acho que... Mas os benefícios para o paciente são enormes. A gente já fala de que as indicações corretas podem melhorar muito, né, a qualidade de vida desse paciente, evitar as iatrogenias que aconteciam por falta de conhecimento mesmo, né? Então, quando tudo estava engateando, não tinha essa possibilidade de um laboratório de movimento, muitas cirurgias aconteceram e, infelizmente, a gente acaba tirando a possibilidade dessa pessoa caminhar, né? Então, eu acho que para o paciente... É um refinamento, mesmo, né, de trabalho. Você também deixar de olhar um cenário estático para tomar uma decisão ou testes que são isolados e conseguir olhar todo o controle mesmo do motor desse movimento que está sendo realizado ali para ter uma tomada de decisão. Exato. O que me deixa muito feliz é saber que o fisioterapeuta tem um papel tão importante dentro desse time. Né, que quem tem esse olhar mesmo clínico para funcionalidade, para estar ali, e como você disse, a clínica ela continua sendo soberana. Sim. Então a gente vai olhar para os dados, a gente vai olhar para essa análise tão criteriosa, mas sem a experiência clínica, isso também não vai servir de muita coisa. Então é o agregado que faz a diferença e o papel do fisioterapeuta. Exato, e eu acho que a gente não pode nunca perder isso, na verdade. A gente tem uma tecnologia em vários aspectos no mundo e tudo está vindo muito rápido, né? A gente até perde um pouco das referências. A tecnologia, ela é importante, mas ela é sempre uma auxiliar, né? Então a gente não pode deixar de pensar, né? A gente tem que estar sempre pensando sobre o seu paciente, e isso tem coisas que realmente a tecnologia não vai trazer, né? E já que o centro do estudo é a marcha, qual o significado, não é a palavra, mas assim, a representação da importância da marcha para esses pacientes? Boa pergunta. Porque, para te dar mais tempo para pensar, porque é uma coisa que a gente... Já que eu te coloquei numa saia justa...
É porque a gente fala muito de marcha, é meio que o principal objetivo quando os nossos pacientes chegam. Boa parte, né? Boa As pessoas parte vêm com deles. esse objetivo. Eles vêm com esse objetivo e eu estava refletindo sobre isso um dia e eu entendo que a marcha é o principal meio de locomoção do ser humano. Então, como espécie, de fato, quando você perde a marcha, você tem uma alteração dela, aí falando principalmente de adultos, né? E você perde a marcha, você perde algo que é muito representativo Na autonomia, né? na Sim, autonomia. Na independência, na autonomia. Eu acho que por isso E que é você algo não que consegue. é E aí, depois de um tempo, há a descoberta de outras várias maneiras de locomoção que são também muito importantes. Mas acho que a marcha tem esse peso muito grande. Então, eu queria saber a sua experiência nisso. Eu acho que para algumas. Acho que é o perfil do paciente, eu diria. Para alguns perfis de paciente, a marcha tem um impacto psicológico muito grande, assim, né? Porque deixam todos. Eu acho que a gente sempre busca estar pertencendo a um grupo, né? E a marcha é algo que está visível. Você se comporta de um jeito diferente frente a uma sociedade quando você não caminha. E a gente tem uma necessidade de pertencimento muito grande. E a autonomia que você falou, eu acho que a capacidade de ir e vir sem precisar de outras pessoas, a gente sabe que em alguns lugares, por mais que você tenha um deslocamento muito efetivo num equipamento, a gente não está preparado efetivamente para que isso seja feito de uma maneira autônoma, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que, no geral, é uma necessidade que nós temos, todos nós temos, na verdade, de pertencimento, né? E eu acho que a marcha, ela é muito visível, ela aparece muito mais. E traz também consigo essa necessidade de liberdade, de ir e vir sem precisar de alguém que esteja conduzindo, né? Ou enfim, precisar de um lugar que você só possa ir àquele lugar, Sim. aquele não posso ir porque... Então, porque o ambiente também não está preparado para receber outras formas de locomoção, de deslocamento, né? Que isso eu acho que é uma outra discussão super importante, né? Que a gente tem que bater mais nessa tecla e falar sobre isso, porque parece óbvio, mas infelizmente não é. E infelizmente ainda não é a nossa realidade, né? Então, eu acho que essa conexão com a autonomia é que faz com que essa busca seja tão importante, que tem a ver com pertencimento, mas tem a ver com a liberdade de ir e vir, que de repente é retirada ou é modificada e tem um novo processo aí para que essa liberdade, esse nível de autonomia possa se restabelecer. Então, acho que é por isso que é comum para todos nós fisioterapeutas, né, ouvirmos essa demanda, esse objetivo e essa meta, né, e esse carinho que a gente tem por esse estudo, né, porque justamente na nossa busca porque assim, eu falo, o nosso sucesso está no sucesso dos nossos clientes, dos nossos pacientes, então é por isso que eles direcionam a nossa busca, direcionam o nosso objeto de estudo, né? Exato. Sim. Então, porque se o estudo não refletir o objetivo do paciente, ele não está servindo de muita coisa, assim, né? Se você não está pesquisando algo que de fato tem a ver com o objetivo clínico, então você não consegue unir as duas coisas, isso é muito importante. Você não responde uma demanda clínica, né? É uma pesquisa por pesquisa, então realmente tem que ter uma demanda clínica. Por isso que quando a gente recebe um paciente para fazer análise de marcha, a primeira coisa que a gente vai olhar, por que você está aqui, né? Qual que é o objetivo? Primeiro do paciente, né? E inclusive do médico, quem encaminhou, né? Porque é um norteador, a análise de movimento sim é um norteador, a gente pode prescrever ou sugerir, na verdade, essa ou essa órtese, mas o paciente, né, o cliente, ele tem o direito de não querer usar, ele tem o direito de falar, não, é muito grande ou não dá, não vai ser adaptável para mim, e tudo bem. Talvez a gente possa abrir mão e escolher uma outra que não vai contemplar tudo, mas é o que ele precisa naquele momento, né? Então isso tem que ter esse olhar mais cuidadoso, né? Voltando naquele gancho que você falou, que a gente estava discutindo aqui sobre tecnologia e acesso e barreiras e facilitadores, tem um outro aspecto também da tua vida profissional,
que é ser representante de uma marca muito importante. Não tem problema a gente falar sobre marcas aqui, que é da Rocoma, que é uma das pioneiras na parte de robótica dentro da reabilitação. Sim. Então, se você puder só falar rapidinho pra gente sobre isso, como que também esse trabalho surgiu na sua vida, essa conexão e como que isso acontece na tua rotina. Eu acho que eu sempre tive, não sei dizer, né? A gente entra num aspecto mais complicado. Eu sempre tive uma iluminação de estar nos lugares certos, nos momentos certos. Eu acho que sempre foi um presente da vida, né? Então, eu estava na ACD quando houve a compra desse equipamento, que já era muito bem difundido lá fora, mas no Brasil não existia nenhum equipamento desse. E aí, junto com uma outra colega, nós fomos as primeiras a fazer parte desse grupo que receberia essa máquina, implantar o serviço lá na ACD e participar de um longo processo, que é o processo de certificação, para poder treinar outras pessoas, para poder operar esse sistema, né? E aí, assim, para quem não conhece, a Locomate, ela é um equipamento robótico destinado para reabilitação de marcha, né? Então, ela é muito bem... Ela é uma ferramenta poderosíssima, assim, se bem indicada, e ela é composta por 3 frentes principais, que é uma esteira rolante, um sistema de suspensão e as órteses robóticas que mexem os membros inferiores. Então é o combo perfeito que a gente precisa, né? Então foi daí que surgiu essa oportunidade, foi daí que começou e eu fiz todo um processo para certificar, para poder... abriu as portas, na verdade, para o Brasil, para esse equipamento, né, para essa tecnologia, e a partir daí outros centros que puderam comprar, e a gente tem algumas já espalhadas aí no Brasil, né? Eu não sei dizer exatamente quantos, mas eu sei que tem bastante espalhadas, assim. Então, para mim foi uma oportunidade única e é um equipamento realmente muito, muito proveitoso, né, para esse fim. E que traz mais uma possibilidade de facilitação do treino de marcha dentro da reabilitação. Exatamente. Que engaja muito a tecnologia, que não é sempre que a gente tem acesso a isso, mas quando a gente tem acesso a isso, quando o paciente tem acesso a isso, acho que o que deixa a gente feliz também é saber que hoje no Brasil as pessoas, boa parte das pessoas conseguem algum nível de acesso à tecnologia via instituições públicas, fundações, né? Que era pra gente uma coisa que estava muito distante alguns anos atrás, né? Então também a possibilidade de olhar para esse contexto num país como o nosso, que socioeconomicamente não é tão favorecido, mas que a gente tem de alguma forma esse nível de acesso. Porque antes nem se a pessoa tivesse condições para isso, ela não teria esse acesso, né? E eu acho que a Locomate, esse equipamento tão poderoso, ela entra na mesma questão que a gente acabou de falar, né? Bom, eu sou bem adepta a isso, a que a gente acabou de falar do laboratório. É uma ferramenta extremamente poderosa que tem a capacidade de poder fazer todo o processo e todo o treino, mas não substitui jamais a presença de um profissional ali, porque você tem a possibilidade de ter as mãos livres para poder criar. E aí você tem a possibilidade de exigir desse paciente coisas muito maiores do que ele pode fazer se você tivesse que fazer todo um treino mais mecânico, uma coisa mais de um esforço, né, de outros profissionais. Então você tem toda uma mão livre para poder exigir que esse paciente percebe seu pé tocando no chão, tenta controlar esse movimento. Você tem possibilidades na máquina de diminuir a assistência para esse paciente completar o movimento. Então, assim, tudo isso que eu dizer é que a tecnologia precisa ter um direcionamento clínico humano, isso sempre. Ela atua como um facilitador. Exatamente. Não para substituir. Exatamente, sempre. Que bom, né? A gente fica feliz que o mundo ainda precisa de alguma forma do nosso trabalho, que é o que a gente ama fazer, ama estudar e realmente tá ali, né, por trás do raciocínio clínico e para trazer essa possibilidade. E a gente tem que se superar sempre. Sim. A partir do momento que a gente tem um equipamento que possa fazer parte desse trabalho, que às vezes demanda um tempo para mim, eu não posso simplesmente falar, bom, agora não tenho mais. Não. Agora é que eu vou procurar outra coisa para dar aquela incrementada maior no meu treino. Aí que eu vou criar, né? É aí que faz parte. O papo é muito bom, mas o tempo é muito curto. Porém, queria te pedir se você pudesse deixar um recado para os profissionais que estão começando no mercado de trabalho e que, assim como você, né, estão buscando, como você buscou algum dia, o que brilha os meus olhos, o que eu gostaria de fazer,
que sugestão e que dica que você tem para esse profissional, considerando aí o teu percurso, a tua carreira? Eu acho que a minha vida profissional e a minha vida como um todo sempre vieram de honrar o que veio antes, né? Então realmente você tem que buscar algo que te apaixone, porque o reconhecimento profissional, as conquistas profissionais e a conquista financeira, elas são consequências desse olho que brilha lá atrás. Você precisa colocar seu coração naquilo que você faz, o resto ele vai vir. E outra questão é você ir atrás das pessoas que já vieram antes de você, né? Para você partir dali. Então, você vai lá, você aprende, você tem todo o contato com essas pessoas que fizeram história, porque a gente hoje em dia tem uma tendência muito forte de excluir o velho e querer tudo muito novo, mas a gente tem que olhar para isso e a partir daí você poder partir. Então são essas duas mensagens que eu gostaria de deixar, né? Honrar quem veio antes e buscar o que brilha os olhos mesmo, porque o resto é consequência. Maravilhoso. Como que a gente fecha, né? Pra mim, assim. Não é? Perfeito. Maravilhoso. Dé, muito obrigada. Imagina, mesmo. meninas, muito obrigada. Você não tem Gente, né, geladinho. Tá um frio aqui, gente, que vocês nem imaginam o frio. Mas, Dé, muito obrigada. Imagina, Prazer de muito obrigada. recebê-la. Mas ficamos então com mais um episódio do Acredicast aqui direto da Reatec. Se você ainda não conhece o Acreditando, não esquece, Acreditando Brasil nas mídias digitais e vem assistir esses episódios que nós estaremos aqui na Reatec mostrando tudo para vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada.